pode começar. Ju, você é Eu? Bom, gente, eu sou a Juliana Proserpio, sou uma das fundadoras da Ecos, que é um laboratório de futuros e de inovação. Eu sou designer de formação, então tudo que eu trabalho com inovação é sempre muito voltado para a centralidade nas pessoas. E esse mundo das profissões do futuro é um tema que me interessa muito, porque em 2019 a gente fez um projeto em parceria com a WorkSafe, que é uma agência do governo australiano, do estado de Victoria, que pensava sobre o que é segurança no futuro do trabalho para 2049. Uau. Então a gente começou já a olhar e planejar e construir o que são essas visões de futuro e o que significa segurança no trabalho em 2049, que é muito diferente do que significava segurança no trabalho numa época mais industrial e de uma lógica de trabalho bem diferente da que é hoje. Então, essa sou eu. e eu te conheci por acaso no na Plugin Work, na época do Design Thinking, É verdade. mais de 10 anos atrás. Muito legal. Alessandro? Vamos lá. Eu sou o Alessandro Xavier, eu sou diretor executivo da WCS, World Customer Economic Science. A gente se intitula como uma High Level Business Education Company. A gente tem uma ideia de levar conhecimento com muita ciência daquilo que muitas vezes a gente vê as pessoas fazendo de maneira muito superficial. A gente fala muito de experiência do cliente, a gente fala de comunicação estratégica, inteligência artificial. Professores como Milton Jung, Marta Gabriel, Tiago Quintino, que é o fundador da WCS, a gente discute muito esses assuntos para realmente levar para a base e para executivos um conhecimento extremamente importante para tudo isso que está acontecendo agora e o que ainda está por vir. Então essa é a ideia. Eu já tenho 30 e alguns anos de experiência, muito focado em atendimento ao cliente, muito focado em experiência do cliente, mas desde 2019, com a WCS, fazendo a coisa acontecer, levando conhecimento para esse nosso mercado, para o nosso querido Brasil. Sim. Muito bem. Rodrigo? Time de peso, hein? Né, aqui a gente não brinca em serviço não. Muito bem. Eu sou Rodrigo Righetti. Eu tenho algumas participações em alguns negócios diferentes, mas meu negócio principal é minha agência, chama REC, uma agência que nasceu em 2008. Ela se especializou em dois pilares, que são os pilares que sustentam ela até hoje, que são os pilares de tecnologia e pilares de saúde. E justamente por ser um cara muito próximo de grandes marcas, inclusive Oracle já faz parte ali do nosso leque de clientes, Microsoft, SEC, que é a tese de Cybersecurity do Banco Pátria, cliente nosso, Level 3, depois foi passando por algumas transformações, aí se tornou, esqueci o último nome, eles trocaram tantas vezes, mas é uma das empresas que está com a gente há bastante tempo. Equifax, vocês devem conhecer, Legal. e Capgemini também. Vocês falaram estava ouvindo vocês falando da Accenture. Então, a gente está há muito tempo aí com toda essa galera de tecnologia e eu venho navegando esse setor há alguns anos e de 3 anos para cá eu percebi que o nosso negócio iria ruir, como ele era, as agências de publicidade convencionais. Até comentei que eu me desfiz do meu estúdio em 2023 e acho que foi a melhor decisão que eu tomei, pelo menos nessa década. E desde então a gente vem trabalhando muito com inteligência artificial, se tornou aí mais que um departamento, se tornou uma cultura dentro da agência. E a gente vai aplicando as metodologias de IA em todos os setores das nossas entregas. Graças a isso eu me aproximei do Pedro Chamuleira, fui convidado para um jantar na casa dele. E esse jantar me conectou com o AI Brasil, e hoje eu atuo também como CMO do AI Brasil. Entregamos agora um evento fantástico. Legal. Falo Um marco sem a na menor indústria. pretensão, né, sem querer ser vendedor, mas foi o maior evento de IA do país. E é uma missão que virou, na verdade, passou a fazer parte da minha vida. Sim. Eu, faltando 30 dias para o evento, assumi toda a estratégia e um desafio grande aí de levar mais de 10 mil pessoas e conseguimos levar 17 mil pessoas para o evento. Muito bom. Então,
Isso me introduziu de vez no que eu vinha dizendo. A inteligência artificial é o maior janela de oportunidades na história do ser humano. E eu venho buscando essas oportunidades e acho que agora a oportunidade se encontrou comigo. E é isso. Muito bom, muito bom. Meu nome é Juliano Kimura, eu sou aqui o anfitrião do nosso podcast de hoje, o CX Insights, onde a gente vai falar sobre as profissões do futuro. E a gente está num espaço fora de série, que na minha opinião assim, a gente vai colocar aqui uns cortes para vocês verem. É um lugar onde, para quem trabalha com tecnologia, é tipo a Disneylândia, né? Aqui, esse espaço de podcast é um oferecimento da Nova CX, né? Nova CX, né? Ou eu tô errado? Agora eu não lembro, hein? Acho que é Nova CX. Mas a gente CX. corrige aqui qualquer coisa. É. Cadê ele? Não Então, tá, eu tô né? olhando aqui para os É. lados para ver se o Mas é a nosso. Nova CX e esse espaço é um espaço assim de referência. Acho que não, assim, não foi economizado recursos para montar o Oracle Innovation Center, onde você tem aqui um espaço, um war room maravilhoso, um auditório que eu nunca vi nada igual. São telas de LED curvada com uma tecnologia absurda. Esse espaço de podcast, para você ter uma ideia, enquanto eu falo, todos esses cortes, as capturas, as mudanças de câmera, tudo isso acontece de forma automatizada, tá? E isso nos leva até o episódio de hoje, porque não tem um controlador de mesa. Cadê o cara? Foi mandado Existe embora, switcher. né? Opa! Incrível. Muito E eu incrível. acho que a gente já tem muito o que dizer, a Ju já está se coçando aqui para contar. Então, pessoal, esse é um bate-papo muito gostoso, profissões do futuro. Sejam muito bem-vindos. Então, a gente vai dar início ao nosso bate-papo. Queria trazer a nossa primeira provocação. E aí, quais são as primeiras profissões que estão mudando com toda essa chegada da IA? O que vocês estão enxergando? Quem quer começar? Ju. Pode começar, Eu vou começa, começar então. começa. Cara, eu vi uma movimentação maluca acontecendo na música, né? Quando você escuta uma rádio e os caras começam a criticar a música que foi criada com IA, tá no Spotify, tem 10 milhões de visualizações, e ao mesmo tempo que o cara critica a criação de vídeos musicais, né? Ai, a banda foi substituída, não pode, não pode. Ao mesmo tempo, o cara diz que ele trabalha com o IA no dia inteiro dele, substituindo o redator, substituindo o editor, ou seja, quando é com a banda pode, quando é com o redator não pode, quando que, até onde a gente pode ir, né? Joga a pimenta aqui. Pô, Kimura, eu vou falar aqui pelo meu negócio. Eu estava lendo uma pesquisa o ano passado e eu acabei botando em um dos slides de uma palestra que eu estava dando. Cara, existe um site que chama-se There is an AI for That. E lá você vai procurar entre dezenas de milhares de inteligências artificiais. 44 mil. Está com 44 mil agora. Para você ter ideia, ano passado, quando eu fiz essa pesquisa, estava na ordem de 16 mil. Tá? Então, olha como o crescimento é exponencial. E óbvio que eu fui analisar como é que aquilo estava atuando no meu mercado, se é que ele existe ainda, que é o marketing, a publicidade. E naquele momento me acendeu uma luz amarela, porque as ferramentas que estavam servindo para o segmento de comunicação, marketing, whatever, elas já estavam resolvendo 85% dos nossos problemas. E eu já estava tendo a IA como uma aliada totalmente estratégica no nosso negócio e já passando por uma reinvenção do business. Então, ela já naquele momento eu não era mais uma agência, eu era um fazedor de coisas criativas. Com boas ideias, elas sempre vão ter que existir. Mas aquilo me levantou, falei, cara, enquanto eu estou aqui aproveitando dos benefícios da IA,
eu não estou percebendo que a IA está acabando com o meu negócio. Então é mais ou menos, eu não sei quem já foi num restaurante aqui e vem um robozinho te entregar a coisa e vem o garçom atrás do robozinho com um sorriso lindo, né? Olha como eu tô cuidando aqui, ó, a gente tá, ele mal sabe que aquele robozinho tá lá para tirar o emprego dele. E eu me senti igual a esse garçom. Eu falei, cara, eu tô usando a IA para entregar os nossos trabalhos. Ela está me gerando receita, mas na verdade ela está de uma forma maquiada, pronta para me tirar do game. É. Né? É, E quantas profissões, na verdade, invisíveis que a gente não percebe, né? E que às vezes nem é tão, vamos dizer, óbvio, que estão passando por essa exato. mudança, né? Cara, Eu tenho uma ideia eh, de que tudo que eu sempre costumo brincar, né, dizer que aquilo que é inteligência do pescoço para cima, isso vai ser difícil de ser tomado por IA. Ainda que a IA pense muito, seja extremamente inteligente, extremamente capaz de fazer tudo o que nós fazemos no nosso dia a dia, tudo que é muito repetitivo, tudo que é muito tranquilo de se fazer, está com os dias realmente contados. Então, assim, ó, o exemplo que você deu do garçom, será mesmo que no futuro todos os restaurantes vão ter robôs entregando? Ou será que esse é um trabalho humano, personalizado, de que eu não vou abrir mão de frequentar um restaurante onde eu tenho um garçom que vai me chamar pelo nome, vai me atender da forma que sempre me atendeu, ou que eu gosto de ser atendido? Então, talvez eu entendo que muitas profissões que hoje são repetitivas, muitas profissões que hoje não precisa de ter uma inteligência realmente aportada para ser executada, essa profissão ela está com os dias contados realmente. A gente já tá vendo isso acontecer. Agora, você falou um ponto importante. A IA como aliada, a IA como uma ferramenta que vem para agregar aquilo que eu estou fazendo. Então, fazer tudo sozinho, uma agência, entregar criatividade, tudo sozinho com a IA, é possível? É. Mas será que se eu tiver uma IA como aliada para entregar esse mesmo trabalho, tendo um humano com capacidade estratégica, capacidade de pensamento, inteligência para conduzir essa entrega, não é melhor do que a IA vai fazer? a inteligência natural, né? A inteligência natural, a inteligência humanizada. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante para a gente começar a pensar em quais são as profissões que vão deixar de existir ou já estão deixando de existir, até no que você falou, né? Daqui até 2049, é isso? Então, para a gente poder pensar um pouco mais sobre isso. Acho que É, começa assim. só fazendo aqui um contraponto, o que eu acredito? Eu acredito que sim, existe uma tendência muito grande do robozinho vir trazer o seu prato. Só que vai ter aquele restaurante que tem um cara para te atender, uma pessoa que vai te atender. Eu acho que ele vai ser quase como o que seria o artesanal hoje. Eu acho que vai existir esse tipo de colocação. Né? O que é? É a mesma coisa que se olhar para um fast food e olhar para uma Claro, hamburgueria. claro. Né? Vai custar mais caro, mas eu acho que isso, a tendência é diminuir, e no que diminui E fica tem mais um caro. exemplo importante. É só para linkar. O que a Ju falou de Isso, a 2049, Ju porque pode falar. tá fora do corte aqui. Você tem que contar o que Ju, é. coloquei aqui 2049, Ju. Não, eu comentei sobre um projeto que a gente fez sobre segurança no trabalho em 2049 para o governo de Vitória, numa área que tem que é uma agência de segurança no trabalho. E aí acho que vocês estavam comentando algumas coisas, né? Primeiro, sobre isso de, será que essas IAs, quando elas estiverem nesse lugar de trabalho, elas vão substituir totalmente os humanos ou não? Qual que é o papel do humano? Em alguns lugares já estão falando que esse novo trabalho de personalização ou de trabalho humano vai ser num lugar de luxo, né? Se você tem uma interface com o humano, você está num lugar de luxo, e tudo que não for com o humano está num lugar que é mais padronizado, mais massificado, né? Eu não sei se é necessariamente isso, porque em alguns contextos eu acho que a gente vai ter IAs tão boas, tão personalizadas, que elas vão ser de altíssimo luxo também, né? E acho que no lugar, em relação a trabalho e como que a gente se relaciona com essas IAs, eu acredito muito que a IA não é uma ferramenta mais. Eu achava que era no começo, mas eu acho que cada vez mais ela é uma parceira de trabalho e uma parceira criativa, só que ela tem outras maneiras de ser, né? Ela tem uma maneira de ser muito diferente do que você teria uma relação
com você, que seria o meu parceiro de trabalho. A maneira de ser da IA é muito diferente. Quando a IA entra num trabalho que se relaciona com você ou se relaciona com o time, ela muda toda a configuração daquela agência, daquele hospital, daquele contexto de trabalho. Então, eu acho que no futuro a gente vai ter novas especialidades de trabalho que vão estar muito ligadas a isso. Talvez o novo RH não seja só um RH de humanos, né? Talvez a gente vai ter um RH de humanos, mas a gente vai ter um RH de agentes não humanos, né? Sim. Uau. Então, talvez a gente vai ter esse tipo de Sensacional. coisa mais no futuro. E eu acho que apesar de a gente tá passando assim por uma grande transformação e muitas pessoas já falam, eu gosto muito da Genevieve Bell que fala isso há anos, né? Que ela fala que a gente não está passando uma transformação só tecnológica, mas é sociotecnológica. Boa. Eu acho que a gente vai ter uma grande transformação de novas profissões que estão emergindo, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem sim uma precarização do trabalho por outro lado. Então, quem não consegue passar por uma transformação de habilitação de novas habilidades mesmo, Sim, sim. a gente vai ter um problema sério com isso em qualquer contexto de trabalho. Eu acho que isso por mais que a gente tente passar né, um pano em cima disso, isso vai acontecer. Mas, se a gente se preparar, a gente pode fazer de uma maneira melhor. Com certeza. Eu me lembro muito quando a gente teve as primeiras revoluções, quando a gente tinha atestado de datilografia, depois a gente teve certificados de Office, Certificados aí. de Basic, Basic, COBOL. Lembra COBOL, disso? furar cartão. E aí eu acho que a gente vai passar, eu acredito muito que a gente vai passar realmente por essa nova necessidade. Acho que todo mundo, na minha humilde opinião, todos os profissionais, elas precisam ter o mínimo de letramento em IA. Perfeito. O mínimo. O que eu vejo, assim, para pegar todas as revoluções, né? Elas foram muito. É como se a gente olhasse a IA só como um substituto de algo que é automatizável. Tá? Mas eu acho que a diferença desse momento que nós estamos é que a revolução ela entra assim na questão robótica, na automação, mas ela é cognitiva. Também acho. Acho Sim. que é isso que a gente precisa pôr para refletir, porque Semântica e cognitiva, né? e ela substitui pessoas, É. sim. Né? E a questão do letramento que você citou, ela é extremamente importante, né? Até fazendo um jabá, na WCS nós temos uma certificação internacional de inteligência artificial com a Marta Gabriel. Então, a gente ensina as pessoas sobre inteligência artificial. E as primeiras aulas da certificação, ela é puro letramento. Porque a gente ainda entende que as pessoas falam muito de inteligência artificial, mas conhecem pouco sobre inteligência artificial. Conhecem pouco ao ponto de dizer que não sabem que já existe há décadas inteligência artificial. Sim, As pessoas acham que nasceu ontem, né? sim. Quando você para estudar um pouco mais, você vai entender que não, já há décadas existe, muito se fez para que chegássemos onde estamos hoje e obviamente que agora o aprendizado ele é muito maior, a escala disso é muito maior, a gente aprende muito mais do que a gente aprendeu nessas primeiras décadas de construção da inteligência artificial. Sim. Então isso é importante. Só O fazendo termo foi cunhado, isso é bem legal que ele está falando, assim, a primeira vez que falaram inteligência artificial foi em 1953. 1953, ou Tem seja, ideia. Caramba. As mentes que estavam lá num congresso, metade do século passado já se falava de inteligência artificial 80 do que se anos. usa hoje, né? então as pessoas previram isso e é lógico, É. são as ondas aí, né? Sim. E jogando aqui uma descontração pra gente, né? Qual é a tarefa repetitiva que vocês nunca mais gostariam de fazer na frente do computador, na frente do seu smartphone? Eu tenho procurado incessantemente uma forma de controlar as minhas despesas financeiras e os meus investimentos, assim. Mas eu gostaria, não é um aplicativo que só controle quanto eu gastei, né? Ou o aplicativo do banco que me fale qual é o rendimento que eu vou ter ou eu estou tendo. Eu gostaria de ter um controle que eu faço hoje, sentando na frente do computador, lançando despesa por despesa, vendo quanto eu ganhei, vendo se eu posso gastar ou não, qual o projeto que eu tenho para os próximos 3, 6 ou 10 anos, o que eu tenho que fazer. Eu gostaria de ter uma inteligência artificial e acho que isso está muito perto de acontecer, onde eu consiga, de maneira automatizada,
ligada com todas as minhas contas, todos os meus gastos, que a hora que eu vou fazer um gasto, eu falo, ó, tô pensando em comprar tal coisa. Não compre. Tá fora do seu Aham. padrão, você não faz parte do seu objetivo, isso vai comprometer a sua renda para os próximos 3, 4 meses. Ou não. Pode comprar, Alessandro. Faz parte do que você está querendo, realmente está dentro dos seus objetivos, vai lá, faz essa compra, mas olha, usa tal forma ou faz de tal jeito para ser melhor para você. Ou seja, algo que seja muito mais inteligente, que não só controle, mas me ensine, me ajuda a ter mais ainda educação financeira do que eu tenho hoje. Eu acho que isso que é meu sonho, é ter a educação financeira apoiada por uma tecnologia, por um agente, por agentes, né, que me ajude com relação a isso. Maravilhoso. Olha, eu acho que a minha tarefa repetitiva que eu não gostaria mais de fazer é planejamento de projeto, assim, alocação de recursos e esse tipo de coisa, porque em projetos criativos, né, vocês também estão nessa área, não é uma coisa tão simples, né? Não é waterfall, é, é um contexto um pouco diferente. Sim, Então, acho que ter um apoio nisso seria muito legal. E uma das coisas que a gente tem feito na Ecos é que a gente está, como está muito fácil, né? Você programar qualquer coisa, você não precisa, Nossa, nem me não fala. precisa saber de código, eu nunca soube a linguagem de código. Mas, por exemplo, em vez de você usar uma plataforma como um ClickUp de gestão de projetos, de comunicação, eu vou lá e vou numa plataforma X e monto uma para mim, só para o meu time. Com as minhas necessidades, sabe? Assim, Personalizado. personalizada, que use o que eu quero, que o meu time precisa, e não talvez todo aquele bando de features, de funções e Que é construído necessidades. não para você, é construído para, na verdade, um grupo de Um empresas. grupo de sim, empresas. E aí, como está muito fácil, né? Isso é uma coisa que a gente está vendo que talvez aconteça, é que os softwares, os aplicativos, eles vão ser efêmeros, né? Porque está tão Sim. fácil de você programar e criar Verdade. coisas que eles vão ser talvez usados uma vez para uma pessoa ou para uma função. Então a gente estava Nossa. falando de micro SaaS, mas agora vai ser o nano SaaS, sei lá, que vai desaparecer em um segundo, assim, sim. depois, né? Cada pessoa vai ter seu próprio aplicativo, sua própria aplicação. Toda vez que você quer fazer qualquer coisa, talvez vai ser gerado um novo aplicativo, um novo agente, Verdade. né? Toda vez, porque vai ser tão único e é tão fácil. É verdade. Vai ser talvez assim, não sei. Vocês entenderam o grau de inovação que tem aí, o grau de automação que tem aí? É verdade. É todos os tipos de automação, inclusive a preditiva, né? Total. Eu vou te falar, hoje eu tenho três pilares aqui. Um tá muito fácil de acontecer, que eu não gosto mais de dirigir. Eu não gosto de dirigir. Já acontece, na verdade. Já acontece, infelizmente, aqui no, Ainda no não. nosso ecossistema, né? Mas dirigir é uma coisa que eu realmente não gosto. Mas indo agora para um cenário, vai mais LLM, eu recebo muita mensagem de WhatsApp. Então, grupos de trabalho, grupos Nossa, amigos, eu tô da nessa praia família. também. E vai sobrando, vai chegando, chega na sexta-feira, eu olho ali, somou 200 mensagens não lidas. E eu percebi que essas 200 mensagens que eu não li, a margem de erro é muito pequena, mas eu não preciso ler mesmo. Elas não precisam existir. Então o que eu faço? No domingo eu vou lá e aperto e falo, ó, Lida. Tchau. lidas. Acabou. Né? E realmente não afeta a minha vida em nada. E aí eu, brincando, fiz um agente para responder as mensagens. Até vi que você fez isso também. Um dia você estava dando uma palestra e eu vi e falei, puta, a gente pensa muito parecido. Mas o que eu queria mesmo era que tivesse uma IA que me falasse, olha, esta mensagem você tem que responder. Esse nível de acurácia, sabe? Olha, isso aqui é importante. Porque aí eu acho que eu ia ficar mais tranquilo, porque assim, tem um monte de mensagem que eu não respondo É só olhar o e-mail, meu Deus, não, o e-mail e-mail é um esquece. lugar que, sei lá, 95% dos e-mails que eu recebo Sim. não são escritos por ninguém. É. E assim, eu olho e-mail, eventualmente, e eu até não lembro quem foi que disse, que o e-mail não é mais uma ferramenta de comunicação, é uma ferramenta de formalização. Normalização. É isso. Aliás, eu só uso para isso mesmo. Uhum. Para Você não usa formalizar mais algo. você não usa mais para Internamente, comunicar.
internamente, por exemplo, pelo menos dentro do nosso time, a gente não usa, já há muito tempo não usa e-mail. Sim. Pois é. É só, a gente usa uma Slack, que é uma ferramenta, enfim. Mas se alguém me manda um e-mail, eu falo, por que você me mandou um e-mail, né? Não precisa. Para quê? Porque é só se você tiver, sei lá, doente ou uma formalização de um contrato É ou uma alguma coisa. formalização mesmo, né? Ou Porque spam, né? Ele virou Normalmente spam é usa-se horrível. para isso mesmo. Puta, ó, me manda por e-mail para formalizar. Você troca a proposta, faz negociação, tudo pelo WhatsApp ou pelo Slack, que seja, mas a pessoa fala, me manda por e-mail para formalizar. Virou E tá uma tão, espécie de cartório. tá tão em desuso que muitas vezes eu sou abordado no WhatsApp falando, você não viu meu e-mail? É isso. Não vi. É E aí, importante? Né? Se fosse tão importante, talvez você teria Teria- Você mandado teria uma me chamado mensagem. pelo WhatsApp. Ou ligado. Ou né? ligado. Assim, Ligar ligar já, para mim já é ligar, caso de quase morte. assim, ligar sabe? para mim já é um problema. Só atendo número que você quem tá no conhece. contato. Porque quem não É. tá no contato, já o iPhone já atende para mim. Eu não quero nem saber quem tá me ligando. Já não perco mais nem tempo de colocar em não perturbe e ver e tentar entender se é golpe ou não. Se não faz parte dos meus contatos, eu nem atendo a ligação. O meu celular não atende se não faz parte dos É, o meu também. contatos. Mas é Programado. legal isso que vocês estão falando, porque vocês falaram de duas coisas que são uma mudança de padrão de interação, né? Então você falou de um padrão de interação que antigamente o WhatsApp era uma ferramenta que você lia todas as suas mensagens, no dia você não está mais lendo todas as suas mensagens, e 200 no final da semana você nem precisa ler. E aí você falou agora do e-mail, né, que você também, nesse padrão de interação, ele era a ferramenta que a gente ficava o dia inteiro no e-mail, e hoje em dia ninguém mais fica o dia inteiro no e-mail, e ele virou uma ferramenta de formalização, mas tem um novo padrão de interação aí, que talvez, né, pensando no futuro das profissões e etc., a gente vai ter o seu agente conversando com o agente dele, Esse é o Perfeito. conversando com o agente dele. Aí a gente vai estar falando das experiências agênticas, né? E aí Exato. talvez vão ser. E o ser humano tá onde nisso É. tudo? Cadê o ser humano? Não, gente, Primeiro, isso que é esse um importante, ponto. né? E quem que vai estar Só que eu acho que tem, por mais que a gente ache mágico tudo isso, tem muitas decisões e muita arquitetura e design e intenção de produção para que esses agentes possam se conversar de uma maneira que gere valor para você e gere valor para, né, para todo mundo que está nessa interação. Se não, para que vai adiantar? Vão ser uns robozinhos lá que vão ficar E falando. o processo fala. de compra e venda? Sim. Você vai ter dois agentes negociando. Sim. Já tem muito isso. Eu acho que no final do dia, eu acho que tudo se resume a uma palavra: responsabilidade. Sim. Porque eu vejo, minha percepção, as pessoas agora estão atribuindo a culpa à IA. Uhum. Então é meio que muito fácil. Se o cara cometeu um erro, a IA comprou isso para mim, como se ela tivesse, não, peraí, o responsável por ter dado o comando, quem é, quem tá no deu essa controle? autonomia, né? Porque no final das contas é isso. Alguém teve que dar a chave do carro ali para ele. Mas tem uma complicação disso, porque as pessoas não estão, talvez não têm Maduras. conhecimento suficiente para saber que aquele sistema pode tomar uma ação por você. Ela não entende, talvez, a maneira como ele funciona. Tem os vários casos lá do Replica AI, do Character AI, que, né, as pessoas até chegaram Sim. a cometer um suicídio. E as pessoas não têm consciência de com quem elas estão lidando, né? Então, acho que a gente tem até já várias especulações que a gente está começando a ter tipos de psicose, né? De relações de interação com essas IAs que conversam com a gente como se fossem humanos. A gente entra numa pira que a gente acha que essas IAs são humanas, mas não são, né? E aí a gente está começando a ter novas patologias, né? Talvez até dessas novas relações, porque nós não estamos equipados, eu acho que nem só, talvez, racionalmente. Talvez a gente aqui, talvez você, saiba tudo. Mas será que talvez mais assim para dentro, psicologicamente, cognitivamente, será que a gente realmente está preparado para lidar com essas IAs ou não? Eu acho que a gente está chegando numa pergunta que ainda é maior do que isso. Como você tem certeza que a outra pessoa com quem você está conversando é um ser humano? Uau. Você está numa videochamada com 10 pessoas.
que hoje a gente já Já sabe. aconteceram alguns casos, né? Não, a gente já sabe já que dá pra fazer Sim. um Deepfake. personagem Uhum. falando. Como a gente tem certeza que a outra pessoa que tá do outro lado é um ser humano? E eu acho que entra nessa neurose, né? Eu até contei pra Tati uma vez, um caso engraçado, que a Tati, a primeira vez que eu falei com ela foi no LinkedIn. E aí, tava lá, Tatiana Oliveira. Quando ela me mandou mensagem, eu falei, Tatiana Oliveira, CEO da AI Brasil. Hum. Cara, a primeira coisa que eu pensei, primeira, é um robô. É. Foi a primeira coisa que eu pensei. Eu falei, é uma IA que tá. Spamming todo Eu mundo. falei, ixi, nossa, olha só isso, a pessoa tá usando IA pra mandar me. E não, era a Tati mesmo, mas só depois, assim, só depois de muita conversa que eu fui entender que era a Tati. E quando eu conheci pessoalmente também, até contei pra ela essa história, Mas porque depois de muita conversa, em qual era então, é o WhatsApp? O que que era? era no LinkedIn mesmo, LinkedIn. Era o LinkedIn. porque daí depois a gente se conheceu no jantar, e aí, pessoalmente, Ela confirmou que era ela. confirmou que era ela. Ela assinou, ela autenticou. Mas Exato. É porque isso, né? hoje, eu Meio acho que já- hoje ainda, eu acho que por um bom tempo, a gente ainda vai conseguir identificar de forma fácil, principalmente por essas ferramentas de escrita, WhatsApp, LinkedIn, Instagram e tudo mais, quem é AI e quem não é. A gente consegue perceber isso muito fácil. Primeiro obviamente que isso também é fácil de configurar, mas pelo tempo de resposta, pela maneira como te responde. Então assim, isso acontece muito de ser fácil hoje de perceber com quem você está falando, se é com uma pessoa realmente de fato ou não, se é IA ou não. Agora, muito em breve, mas muito em breve, vai ficar mais difícil, ainda assim, nessas ferramentas de escrita, né, tipo WhatsApp, Instagram, como eu falei, de se identificar se você está falando realmente com alguém ou se está falando com um IA, porque a tendência é que a gente evolua isso muito rapidamente para que isso fique cada vez mais pessoalizado, cada vez mais difícil de você entender se você está falando com um humano ou não. Você falou uma coisa muito importante, que assim, volto a falar da diferença desse momento da IA, né? Antes, as tecnologias, as evoluções, elas demoravam, eram sempre um ciclo de 10 em 10 anos. Né? Então, todos os roadmaps das empresas techs eram de 10 em 10. E a gente teve um caso, a gente gravou um vídeo em 2023 na agência, onde lá eu fiz uma brincadeira. Eu falei, olha, eu vou ensinar para vocês como que você pode produzir um filme, um comercial de TV, usando a IA. E aí eu explico que ali a gente entra na fase de roteiro e fase de storyboard, porque o resto não dava para fazer ainda. Então a gente criou lá toda a dinâmica, né? Explicou, o roteiro você cria assim, e o storyboard você vai entrar no Midjourney e vai construindo as suas cenas, porque o próprio GPT vai te ajudar a desenvolver o prompt para escrever a cena. Vamos fazer Isso um faz- jogo rápido faz aqui? só para concluir, faz 2 anos isso. E me perguntaram quando a gente estava gravando, eles falaram assim, Riguete, você acha que isso aí um dia vai? Eu falei, óbvio. Óbvio. Os caras, tá aí. Sim. Riram de mim há Agora 2 volta no anos. segundo ano seguido com a Menos campanha de Natal dela, é da totalmente feita por Coca-Cola. inteligência artificial. É isso. Teve um backlashzinho lá, você viu? Vários, né? Apesar que a gente tá ainda na fase inicial, né? A gente tá Sim. falando aí de alguns poucos anos. Jogo rápido. 3 profissões, top 3 de cada um aqui. Três profissões que vão deixar de existir primeiro. Que vão deixar de existir. Primeiro. Ai, que medo de falar isso. Você tá querendo botar a gente na berlinda, dá medo, Eu né? vou dar os meus top 3 pra Tô com medo. começar. Vai ajudar. Atendimento ao cliente. Ah, também acho. Não vale, também quero Atendimento ao falar essa. cliente. Ah, criação de imagem e vídeo. E acho que criação de áudio também. Total. Copywriter. Ou para eu que sou raiz, redator. O redator, copywriter. Redator. Diretor de arte. Tá? Editor. 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 Você pega hoje, a gente grava esse podcast aqui. E eu nem tô falando de toda essa Que já é Tá usando. automatizado isso aqui. né? Gravamos um podcast no modelo normal. Normal. Tem uma IA, que eu agora não sei o nome, obviamente, é 300 mil, mas o meu editor vai lá, ele joga o vídeo, o link do vídeo nessa IA,
Em menos de 10 minutos ele devolve 90 cortes. Sim. Não são 9 cortes, são 90 cortes. E eu vou dizer uma coisa, melhor, com muito mais bom senso de escolha de falas do que muitos editores. Só para incluir, esse estúdio aqui já faz o corte. Já faz o corte. Já faz o corte. Ele está cortando, né, Sim. fazendo a Ele tá direção, gravando o vídeo, no tá final ele gravando, já cortando, faz. e depois ele vai gerar o corte, aquele bonitinho. Sim. E aí, Uau. como é que a gente fica? Eu vou na linha de que eu entendo que atendimento ao cliente vai passar por mudanças, mas eu sempre gosto de dizer que a vala comum tem os seus dias contados. Eu acho que vai para o lado não só do luxo, mas do lado da complexidade. Então, assim, eu acho que o que é de baixa complexidade, não importa qual seja Sim. o setor, a profissão, isso vai deixar de existir. Então, assim, baixa complexidade, caixas de supermercado, em sua grande maioria, vão para a vala comum, porque assim, não vai precisar. Atendimento ao cliente, aquelas operações que ainda ficam ali para responder para o cliente qual é o horário de funcionamento da loja, por exemplo, não faz o menor sentido. Isso também é vala comum. Isso vai. E outras profissões que ainda se encaixam nessa vala comum de fazer algo que a IA já faz hoje com muita eficiência, com muita qualidade. Isso vai, não são só 3 profissões, não, são muitas profissões que vão deixar de existir, ou, como eu citei, vai ficar só um pequeno grupo que se enquadre em algo mais complexo dentro dessa profissão. Esse é o ponto. Exato. Talvez seja um pouco como a gente, né, eu fico pensando quando as pessoas começaram a escrever, tinha 10 pessoas que sabiam escrever e ler, e aí quando foi essa revolução que todo mundo soube escrever e ler, as pessoas falaram, não, mas e agora? As pessoas não vão saber escrever direito, né? Mas é uma linguagem importante todo mundo saber, acho que a gente está passando por uma transformação assim. Eu acho que as 3 profissões que vão se transformar muito, eu acho que call center, eu acho que é muito básico, assim, a gente está vendo muita transformação. Eu vejo que dentro do mundo, do design, talvez, eu trabalho muito com design, com inovação, esse lugar onde ele é mais tático, ele vai se transformar, então, o designer gráfico, um designer talvez de UX mais júnior. O problema, eu acho que é um dos grandes problemas, é que sempre nesse estágio de júnior. Porque a pessoa que tem uma visão mais estratégica, um pensamento mais crítico e um olhar mais autêntico, porque todos os sites, se você for ver agora, de UX, por exemplo, de User Experience, estão todos iguais. Uhum. E daí? Que ruim? É tudo Pois é. igual? É Onde horrível. que Os se textos de diferencia? e-mail, de comercial, estão todos É isso. iguais. Onde que se A grande diferencia? verdade é que Esse tá é o- ficando chato pra cacete o Então, mundo no que mas- diz respeito à Mas aí que eu criatividade. acho, talvez vai ter esse boom, que é barato, substitui todo mundo, entre aspas. Mas eu acho que não é verdadeiro isso, porque precisa ter um pensamento crítico, humano, criativo, de verdade, né? E autêntico, que talvez a IA não vai cumprir. Não vai Sim. cumprir. Eu vou fazer um apelo aqui. Eu falei que copywriter é uma das disciplinas que. Mas assim, e eu sou redator. Cara, parem de colocar travessão nos textos. Boa. Porque a gente vê travessão, a gente sabe É, que foi o GPT. Então, assim, Exato. o redator que trata dessa maneira também não me interessa. A Sim. gente tá certa, a gente precisa de gente precisa de IN junto com a IA, que é gente inteligente, sim, né? sim. Ou seja, inteligência natural junto com operação de inteligência artificial. E pensando nessas. Bom, falamos de 3, inclusive é bem legal porque a gente vê bastante. A gente tem um cenário meio comum, né, Uhum. dentro desse. Acho que a simplicidade realmente é um negócio que o que é mais simples realmente vai. Para qualquer profissão. Agora, pensando do outro lado, e que profissões vocês imaginam que ou passem a existir ou que são fortalecidas assim pela IA, né? Elas vão ter, sei lá, um grande boom, né? Eu posso começar. Eu escutei uma vez de uma empresa que foi uma coisa que eu achei maravilhoso, que é engenheiro de contexto, no sentido de knowledge base, base de conhecimento. Que eu acho que isso é calcanhar de Aquiles de muitas empresas. Os caras não têm knowledge base, não tá preparado para receber IA. E aí isso vai ter uma baita demanda, né? Falei uma. Outras duas eu
Eu acho que. Aí eu vou falar indústria. Eu acho que indústrias que vão crescer com a IA. Bastante de entretenimento, viagem, alimentação. Como que você enxerga É, no eu, a- entretenimento? no assim, vou pegar um dado histórico. Desde a primeira Revolução Industrial, o ser humano tem cada vez mais tempo livre. A indústria que mais cresce desde a primeira Revolução Industrial sempre foi o entretenimento. Sempre, sempre. Eu acho que agora, com a IA, pessoal, a gente vai começar, vai ter um momento, eu quero viver para isso, que a gente vai trabalhar 1 hora, 2 horas por dia. Concordo. O que que a gente faz com as outras? Eu acho. A gente, ó, no nosso passado, vou pegar ali na década de 90, 2000, o pessoal trabalhava 10 horas, 11 horas, 12 horas, tranquilamente. Hoje, eu acho curioso que as pessoas estão trabalhando um pouco menos, só que com mais empregos, que é meio maluco. Por quê? O cara trabalha 4 horas como analista de alguma coisa, trabalha 2 de Uber, 2 de iFood, Uhum. né? Que é o cara é multitask. Né? Então isso já É. tá mais comum hoje que não era comum. Não, não é. Eu peguei um Uber quinta, não, sábado. Ele era advogado. Sim, sim, é Falei, um cara, você mora monte. por aqui? Ele falou, então, deixa eu te explicar. Eu tô em casa sem fazer nada, eu tô com um filho pequeno, aí fico meio de bode de ficar em casa. Eu pego o carro e vou fazer Uber. É, mas isso é Advogado. comum, isso é muito comum. O que não teve vezes que eu peguei com diretor, com analista, sabe? Tipo, pessoas Aham, com cargo, sim, função, sim, sim. CLT e fazendo Uber. É. Eu acho que tem algumas. Se eu pudesse opinar aqui, é o que eu falei no começo da conversa, um outro mercado que eu circulo muito é o da saúde. E o que eu vejo aqui, eu não vou nem dizer que vai se criar um cargo novo, mas também não vou dizer o que estão dizendo, que a profissão do médico vai acabar. Eu acho que ela vai se transformar. E pasme, com a inteligência artificial, eu acredito que o médico vai conseguir se tornar um cara mais humano. Eu explico por quê. Eu tenho visto algumas ferramentas que já estão sendo lançadas também no Brasil e com grande competência, são espécies de copilotos médicos. Hoje a gente tem um dos nossos principais clientes na área de saúde, a gente faz atendimentos de 8 minutos, porque o ganho da empresa é no giro. Em 8 minutos, muita coisa ruim pode acontecer. Você pode estar cansado, você pode não anotar o que foi necessário, você pode não seguir o protocolo. E o que é pior, você está tão preocupado com o timing que você não está nem olhando no olho do teu paciente. E no momento que você tem aqui uma ferramenta fazendo todas as questões burocráticas, Anotações. anotações, você tem que pensar que tipo de pergunta, você tem que abrir aqui o protocolo, que tudo hoje já é pré-anunciado, né? Então, se você tem um médico que vai atender um paciente e ele olhar no teu olho, você já está dando um ganho para a profissão muito, muito legal. Então eu acho que assim, existem profissões que vão se transformar a ponto de hora que eu entro num consultório hoje, eu vou ter dois caras, o médico de verdade e o copiloto dele. Então isso, eu acredito muito nessas transformações. O que vai dar mais tempo para esse cara ser o quê? Humano. Eu só não acho que a gente vai trabalhar menos. Eu vou contra essa ideia de que vai trabalhar menos. Eu acho que a gente vai produzir mais e melhor. Então, assim, isso não significa que eu vou trabalhar 2 horas por dia. Minha visão. Minha visão é que a gente vai realmente ir para esse lado. A gente tem que entender que ainda falta muito para a gente chegar nesse ponto, principalmente Brasil, falando de Brasil especificamente, para chegar nesse ponto de que eu tenho total conhecimento e habilidade para utilizar tudo que a gente tem para utilizar do que chegou e do que está por vir. Eu postei hoje, inclusive, né? 40% dos brasileiros nunca leu um livro. 30% dos brasileiros sequer comprou um livro na vida e passa 9 horas por dia no celular rolando tela do Instagram. Então, assim, a gente ainda tem muito para falar sobre educação, a gente tem muito para falar ainda sobre
uma série de questões para colocar essas pessoas todas nesse sentido. Então, por conta disso, eu acredito que a gente ainda vai penar muito para chegar num nível onde eu posso trabalhar menos e viver mais e ser mais humano. Eu acho que a questão de ser mais humano, a IA traz isso e traz isso com força. Por quê? Porque vai sobrar realmente mais tempo, você usando tudo que tem para usar, para você ser uma pessoa que pensa mais, uma pessoa que vai estar decidindo mais e tendo condições de realmente pensar de maneira estratégica, né? Ou seja, tudo aquilo que é repetitivo, tudo aquilo que é comum, como eu citei, vai deixar de ser algo que vai ficar tomando o seu tempo. E aí, por isso, você vai produzir mais e melhor, mas não trabalhar menos. Não acredito em trabalhar menos. Será que a IA pegou minhas tossidas ou será que... Não pegou não. Corta, Ju. Se você afastou o microfone, ele não pega não. Tô Bom, pelo brincando. menos isso é a Mas prova será que é de que você não é uma IA. Não, acho que cortou. Não, eu acho que assim, eu acho que eu gostaria muito que a gente diminuísse essa loucura de tempo de trabalho, mas eu não sei se isso vai acontecer, porque parece. Será que eu continuo? Não, pode ficar à Pode, vontade. porque Ele não pega. Ele não Eu pega. acho que a IA então vai talvez acelerar o nosso processo de escolha do que a gente vai fazer no trabalho, mas eu não sei se a gente vai conseguir mesmo trabalhar menos. Eu gostaria que a gente trabalhasse menos, mas eu não sei se a gente vai conseguir. Porque historicamente a gente vê que a gente tem trabalhado cada vez mais, né? Com a revolução dos computadores em casa, com a internet, com a IA, eu imagino que a gente vai trabalhar ainda mais. Eu acho que tem algumas profissões que vão crescer muito, que são profissões talvez que hoje a gente no Brasil dá menos valor, né? Da construção, de encanador, né? De saneamento. Acho que essas profissões vão realmente crescer muito, que são profissões que precisam acontecer e que talvez a IA vai servir só como um apoio, que ainda precisa daquele humano tendo uma decisão multifatorial e etc. E eu acho também que tem algumas profissões que estão ligadas à pesquisa que vão crescer muito. Eu vejo que as empresas estão mais à frente, né, dessa revolução da inteligência artificial, estão trabalhando muito com pesquisadores. Né? E acho que a gente está tendo um crescimento de valorização dos pesquisadores dentro de um contexto de um mercado de trabalho corporativo que talvez antes eles estavam sempre dentro das academias. Então está tendo um crescimento, né? Aqui no Brasil ainda tem algumas iniciativas mais tímidas, mas eu estou vendo que as grandes empresas estão fazendo essas transformações, só tem pesquisador lá dentro, eles só estão contratando os melhores pesquisadores. Então acho que isso vai crescer bastante. E acho que por um outro lado, um outro lado de posição, assim, que vai estar muito ligado em relação a contextos de especialistas de semântica, de semiótica, de linguagem e também de IA responsável e ética. Então, acho que ética vai crescer muito, porque a gente entende ética nos nossos contextos de trabalho como moral, né? A gente acha que todo mundo tem não, isso é moralmente aceito ou não moralmente aceito, mas não é assim. Quando a gente começa a colocar regras e os algoritmos começam a tomar decisões por nós, a responsabilidade e a ética é muito importante no micro detalhe, não só no macro, né? Então, eu acho que esses cargos, essas posições vão crescer muito e talvez a gente vai ter subespecializações dela, porque o contexto de IA responsável, quando está falando de um contexto de uso de IA dentro da agronomia é uma coisa, dentro da saúde é outra, dentro de um contexto corporativo de trabalho, né, de colarinho branco é outro. Então, acho que vão ter especializações que vão se multiplicar demais. Assim, a gente fala hoje de IA responsável e teoricamente, dentro de um contexto mais de trabalho do dia a dia, as pessoas nem sabem o que é direito. Sim. E quando sabe, ainda é muito vago, muito amplo. Vai se especializar muito. E acho que dentro dos padrões de interação também, multimodal, não só de linguagem natural, de voz, mas vai se especializar muito. Eu acho que vai ter um boom de crescimento. Aí, óbvio que é a minha área de design, e eu acho que isso vai ser um grande crescimento. Só um ponto importante que eu sempre, quando me perguntam se a IA vai criar ou tirar profissões, eu falo que antes disso, a IA vai mudar profissões. Veja que a gente falou diversas profissões aqui que estão mais ligadas à mudança, médico mesmo, como você citou, estão ligadas à mudança do que deixar de existir ou passar a existir. Então, assim, a gente tem que estar muito focado hoje em aprender, porque todas as profissões, sem nenhuma exceção, está passando e passarão por mudanças. Mudanças, às vezes, extremamente, mudanças muito
drásticas e algumas com mudanças mais simples. Mas o importante no processo hoje é entender que tudo mudará. Não vai ser só a questão de vai existir novas ou vão deixar de existir profissões. Tudo mudará. E isso dá muito medo, né? Eu acho que a gente está passando por esse momento de muita incerteza. Sim. As pessoas estão Segurança. desesperadas, é muita incerteza, não só com a IA, mas econômica, política. Tudo. E aí vira um bolo, né, tecnológica, de outras tecnologias, tem quantum computing crescendo, Sim. né, a IA física, tudo que está acontecendo gera muita incerteza. Só que eu acho que talvez, ao invés da gente da incerteza fazer com que a gente defenda o que a gente está fazendo hoje, talvez a gente deveria se preparar para uma mudança, que eu concordo com você. Óbvio que a gente aqui tá todo mundo com um viés aqui meio, né, Sim. favorável, mas eu concordo. Mas é muito legal isso. Aí eu vou fazer um jabazinho aqui do AI Brasil, que acho que é uma mensagem muito importante. O Brasil, ele ficou para trás em vários momentos, principalmente quando a gente fala do aspecto tecnológico. E essa é uma mensagem que o AI trouxe, aonde eu acabei comprando e falei, cara, isso é possível fazer. Tá? A gente está falando aqui de mudanças e não tem como mudar se não for através das pessoas. Tá? Então, acho que é uma oportunidade muito grande para que a gente consiga fazer essa mudança na cultura das pessoas. E acho que isso foi muito refletido no evento. Porque quando você entrava lá, você via, existia ali um mix de conteúdo que saía um pouco daquela coisa corp. Nós temos uma tendência muito grande a levar o AI para o corporativo. Você viu que tudo que a gente falou aqui é sobre trabalho, Sim. né? Nós não estamos falando sobre o comportamento, sobre a inteligência artificial fazer parte do nosso dia a dia, e ela vai fazer, né? Então, como introduzir tudo isso no eu, no seu eu, no seu eu, no seu eu? Como fazer com que as nossas crianças, né? Isso eu falo, a gente sempre tende a medir com as nossas réguas, né? Eu hoje ensino AI para os meus filhos e eles sabem estudar usando AI e eu consegui mexer o ponteiro nas notas por causa disso, né? Então, assim, isso que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um trabalho de introdução de uma nova cultura no brasileiro. E quando eu trago isso, aí vem, acho que, pelo menos do meu ponto de vista, e seria muito legal se todo mundo refletisse, eu enxergo isso de uma forma positiva. Porque a gente está pegando um país, vamos chamar de um mato, a gente fala no empreendedorismo, só que é um mato grande, né? Tem, Altíssimo. né? É um mato altíssimo e muito bom. Então talvez seja a hora da gente botar na cabeça e falar, cara, o Brasil pode virar um protagonista. E quando a gente vai para o CEIA, que é o Centro de Excelência de Inteligência Artificial, a gente está falando de uma das maiores mentes do mundo. Lá em Goiás, Goiânia, eu nem sabia que Goiânia era um polo exportador de mentes brilhantes. Então acho que está na hora também da gente olhar para isso e falar, pô, como é que eu vejo esse copo mais cheio? Eu acho que esse é um recado muito importante para a gente trazer. Bem legal. Vou contribuir um pouco com isso, porque a Ecos tem a operação aqui no Brasil e a gente tem uma operação também na Ásia Pacífico. Então, eu passei 6 anos no mercado australiano e trabalhando com empresas asiáticas. E a gente sempre tem essa visão, né, de Brasil. A gente tem aquela visão do patinho feio, que todo mundo fala. Mas o que eu acho interessante é que eu voltei a morar aqui no Brasil faz 2 anos, mais ou menos, 2 anos e meio. E quando eu cheguei, né, tava bem nesse momento de ebulição e tal. E o que eu acho em relação, por exemplo, ao mercado australiano e Ásia Pacífico, aqui no Brasil a gente tem uma abertura muito grande à experimentação. No contexto individual, no B2C, né, C2C e B2C. A gente é muito aberto à experimentação. A gente, para o bem e para o mal, tem pouco medo do uso dos nossos dados. Então, a gente sai loucamente experimentando qualquer ferramenta que nos dão, né? E a gente está mais aberto a tomar riscos nesse contexto, né? No contexto, por exemplo, australiano, eles são muito mais céticos e muito mais... eles têm muito mais medo dessas relações e tomam menos iniciativas nesse contexto.
mas eu vejo que no contexto mais de pesquisa é muito avançado. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar um pouquinho e conhecer um pouquinho o pessoal da CSIRO, que é como se fosse a NASA, o centro de pesquisa, como se fosse o equivalente à NASA australiano. E eu dei um curso para eles em 2020 sobre design de futuros. E aí tinham duas pessoas dentro do centro de CSIRO, que uma trabalhava com IA responsável e outra trabalhava com digital twins. Né? E já estavam muito avançados, mas num contexto de centro de pesquisa, e que não era o dia a dia das pessoas. Então, eu lembro quando eu voltei ao Brasil, e até por convite do Max Nolan, depois conheci o Juliano também, eu comecei a ver que as pessoas estavam já experimentando muito abertamente nos seus empreendimentos, no seu como indivíduo dentro das suas organizações, talvez pela tabela, né? Então, eu acho que nesse lugar o Brasil tem muita oportunidade e tem muito potencial. O que eu queria é ver mais organizações, mais apoio de uma maneira mais estruturada também para dar aquele lugar, daquele lugar de pesquisa e para a gente conseguir dar passos mais largos e não ser só usuário de IA, Sim. mas produtor, contribuinte de conhecimento, né, e uma articulação mais forte. Mas sim, acho que a gente tem muito potencial e que a gente deve trabalhar nisso. Eu vejo que a gente se organiza em grupo, a gente gosta de grupo, né? Brasileiro gosta de estar junto, Sim. Adora, adora comunidade. comunidades. Então, neste sentido, a gente tem um modelo bottom-up incrível, né? Sim. Mas eu queria que a gente tivesse também um top-down também, um governo, as empresas abraçando, que eu acho que seria muito Sim, valioso. Eu sim. tenho visto que Consciência, né? top-down é um problema gigante, né? Porque assim, eu não vejo de forma alguma, principalmente por questões regulatórias, boa parte das novas tecnologias tendo algum tipo de fomento. E eu acho que a discussão regulatória, se a gente tivesse que botar uma proporção regulatória e fomento, eu diria que a discussão regulatória é 95% e fomento é 5%. A pauta, né? Eu acho que e isso é muito complicado. Eu vou jogar um jogo. Vamos fazer um joguinho. Quero fazer um joguinho com vocês. Vamos lá. O jogo do samurai. Joguinho. A gente chegou em 2050, você já não consegue mais dirigir e tal. Você pode contratar um motorista ou uma IA. Quem você confia? Motorista ou IA? Hoje, Não, olhando não, hoje para hoje não. 2050, Hoje não, estamos olhando falando 2050, 2050, lá no futuro, estamos na terceira, já não conseguimos dirigir, estamos lá chegando no final da nossa vida e você pode contratar um motorista ou uma IA. Quem que vai dirigir seu carro? eu acho que Não agora. eu acho que olhando tudo que a gente está vivendo hoje, e o que vai acontecer daqui 25 anos, com certeza não terá motorista. É IA na veia, né? Não Unânime. tem nem necessidade de você pensar em contratar alguém, né? Não vai, Já será acho que nós assim. vamos estar tão adaptados a Sim. isso. É. Não, e acho que também porque aí eu também contratarei, acho que em 2050 a IA, porque ela vai estar ciente do que as outras IAs motoristas vão estar fazendo. Vai ser mais seguro. Então eu acho que vai ser mais seguro. Eu sempre acho que a minha filha vai falar: "Mamãe, você dirigir aqui é absurdo", como se fosse fumar crack, se pegar, né? Ela vai falar: "Que loucura". O quê? Você tá deixando um motorista humano dirigir seu carro? Eu acho que dependendo da tua filha, ela fala: mamãe, você andava no chão? Você trocava Exato. embreagem manual? É. Ao mesmo tempo, talvez as minhas netas ou netos falem: "Mamãe, você deixava a IA tomar uma decisão por você? Você abdicou do seu processo cognitivo, É isso. vovó? Será? Não sei. Você tá chegando, então, no final da Louca? sua vida. Você que deixou isso acontecer?" Você chegou no final da sua vida, seu coração tá falhando Ai, e você tem que ir para uma cirurgia. Cirurgião humano, cirurgião robô. Eu confio muito que 25 anos, 30 anos para frente, cirurgião robô, sem dúvida nenhuma. Preciso, uma possibilidade de falha quase que inexistente. Eu confio demais que isso vai acontecer. Isso já acontece hoje com uma precisão absurda. Imagina daqui 30 anos. De novo, como a gente já falou aqui no começo, né? De que o aprendizado a partir de agora ele é exponencial realmente, ou seja, a gente não demora mais uma década para poder acontecer alguma coisa.
Eu não tenho dúvida que o meu coração vai estar muito bom na mão de uma inteligência artificial, de um cirurgião robô. Olha, não sei, tenho minhas dúvidas, porque eu tenho um pouco de medo do que o ecossistema vai estar dizendo para esse cirurgião robô. Qual que é a melhor, não sei, vai ter as forças ali de negócio, de mercado, usa esse produto, faz esse tipo de costura. Quem que será que vai estar ditando, né, as melhores regras para esse cirurgião robô usar? Tenho um pouco de medo. Coloque essa pele sintética no lugar seu. Não, porque, sei lá, aquela farmacêutica tem um maior número de estudos, que aí vai confiar mais nela, né? Obviamente que eu estou problematizando aqui, mas Não, mas é talvez, tranquilo. né? Não, mas você tem toda a razão. Imagina, Sei, Deixa de ter razão. imagina a sua cirurgia sai de graça e você ganha ainda um coração sintético. Você já me colocou medo já. Não, Já não, conseguiu. é patrocinado por uma empresa, ainda você paga mensalidade, tipo Netflix. Isso, meu coração com um outdoor assim dentro dele, mostrando a empresa. upload, né? Aquele modelo meio... É. Começa a ter uns probleminhas, né? Aí a gente começa a entrar em a responsável sempre, né? Total. De onde estão Vai vindo pra os ética, vai dados, pra quem uma que série tá... de. que inferência de qual que é a melhor decisão ali, de qual que é o melhor corte, o melhor produto, o melhor medicamento. Complicado controlar isso. E tudo bem que os médicos também sofrem essa influência, né? Sim. Mas eles são humanos, a gente, Não deixam né? de sofrer, Muito, sem né? dúvida nenhuma, é até um problema. É. Mas eu acho que faz sentido esse pensamento. Mas eu tenho ainda para mim que a gente vai estar muito mais na mão daquilo que é realmente fatos e dados, aquilo que realmente faz a diferença no procedimento cirúrgico ou na vida de um ser humano, do que simplesmente deixar isso na confiança de que só o ser humano está pensando se ele estudou corretamente ou não, se ele acha que é assim ou não, entendeu? Eu Você, ainda Riga. acho. Cara, Você quase me convenceu, mas eu ainda dar uma acho. bagunçada Talvez mais nesse rolê todo atualizado, né? aqui. E aí vai ser legal porque. Eu tô guardando a melhor pergunta por último. Vamos lá, primeira coisa. Não vai precisar desse robô. Qualquer pessoa que tiver um pouquinho de condição de classe média para classe média alta já vai poder desfrutar de algumas tecnologias que a gente entraria na biotecnologia e que ela anda junto com a IA. Elas vão entrar assim de uma forma muito forte nas nossas vidas e nós vamos ter ali os nanorobôs sendo operados. Antecipando muita coisa, né? Então, assim, no primeiro sinalzinho de gordura no teu coração, o robozinho vai lá e... Sabe aquelas sentinelas que tem no Matrix? Nossa, delícia. Vai ser isso. Coloca. E aí você vai receber no teu device, que eu não sei se é um relógio, o que é, se é um chip, mas vai virar e falar, olha, acabamos de destruir aqui uma... Tava obstruído, a gente acabou de distribuir. Então Já é o fizemos o seguinte, procedimento. para com qualquer coisa que te traga colesterol, cara, porque você tem tendência. E se você não parar, ele vai avisar teu convênio. Sim. Tudo automático. Então, esse é o cenário que nós vamos viver daqui 25 anos. Agora, vamos voltar para a pergunta e fingir que eu não sei disso. Mas eu queria um cenário que ele não mandasse eu parar, não. Ele falasse assim, ó, pode continuar tomando sua cerveja, que eu já fiz o procedimento aqui, tá tudo bem com você, o fígado tá ótimo, E não pode tem ser nada que obstruído. esteja isso, né? Pode ser que esteja errado, inclusive. Pode ser que ele Pode fale, aumentar olha, a dose até. Agora, o que acontece? Vocês já viram... Aí eu vou trazer 2 pontos interessantes, tá? Vocês já viram um robô cortando a pele de um tomate e suturando? Incrível. A perfeição. Costurando a pele de uma perfeição Num incrível. micro ponto. Sem uma falha. Não é? Sem uma falha. Você Então, não vai ter nem cicatriz, porque ele vai fazer um negócio ele é milimetricamente acertado. Ele não vai chegar de ressaca. Ele não vai estar virado a semana inteira. O médico sofre. Não vai fazer O plantão, médico bebe, viu, Não galera? precisa Tem um problema em esterilizar casa, lá. tem um filho trazendo problema. Agora eu vou trazer um outro contraponto. Falei que ia bagunçar tudo. Uma vez eu perguntei para um cardiologista, eu lido muito com médico, né? Perguntei se ele acreditava em Deus. Em Deus? E ele me deu a seguinte resposta. Ele falou: eu abro peitos de pessoas e tiro o coração do corpo delas para consertar
há mais de 30 anos, faço isso quase todos os dias. Você acha que sou eu mesmo que estou fazendo aquele coração parar e voltar a funcionar? E aí? Hum. Aí eu trago uma coisa minha, do Rodrigo, que eu acredito muito na energia. Não, a gente não precisa debater Deus religiosamente, mas a gente precisa entender que quando a gente está mexendo com o corpo de outra pessoa, é, o que aquela pessoa, a segurança que aquela pessoa te transmite com a fé dela, pode fazer toda a diferença na tua vida, na tua e na tua. E isso é a ciência que prova, não é o Rodrigo, Física quântica, né? física quântica, mas Tem um muito bom ponto aí. testado já, tá? Então, assim, a minha pergunta é, ok, a máquina consegue suturar uma pele de tomate, mas eu vou largar minha vida na mão de uma máquina Que não e o sente papel, nada por que não mim. sente nada por mim. E agora, hein? Tá. Legal isso. Eu gosto da ideia de que a máquina também foi criada pela inteligência de um homem que também por trás dele tem o Deus, tem É. a energia. Mas eu vou trazer agora a importante. pimenta É máxima uma aqui, que é provocação aqui fora do contexto Vamos. high-tech. nossos netos estão crescendo. Hum. Eles estão indo para a escola. Professor IA ou professor humano? Eu hoje, olhando para o que está Não, acontecendo. hoje Não, não. calma, então. Olhando para o que está acontecendo hoje, para o que vai ser evoluído, eu não tenho dúvida de que também professores IA serão muito melhores para essa educação do que o que está acontecendo hoje. Assim, a minha visão com relação ao que acontece hoje. Pimenta, essa é Porque assim, polêmica, essa, hein? eu fui educado de um jeito totalmente diferente do que meus filhos estão sendo educados hoje. Eu tive professores fantásticos, professores incríveis. E eu sei que tem professores incríveis e fantásticos ainda hoje, né? Mas eu acho que muita coisa se perdeu com relação ao fundamento da educação, o fundamento do que eu passo sobre, sabe assim, abrir aquela cartilha e falar é assim, é assado, e todo mundo está falando a mesma língua. Hoje tem uma interpretação muito dada a tudo que você vai ensinar hoje do seu jeito, da sua maneira de pensar. Então, eu acredito que muito do que a gente tem hoje para ensinar para uma criança, no futuro, a IA vai ajudar a ensinar isso de maneira muito fácil e muito rápida. Mas eu acho que é legal isso que você falou, porque você também perguntou, vocês trariam um professor IA ou um professor humano? Se for nesse papel de professor, eu traria um humano 100%. Talvez o que você esteja falando seja um tutor, que vai dar conhecimento, que vai ter 10 mil enciclopédias na cabeça dele, etc. Mas eu acho que tem uma coisa de aprendizagem humana que tem muito a ver com a relação de afeto que você tem e do desenvolver e do brincar, que talvez não esteja dentro do que talvez a gente possa chegar lá, do que um tutor de A poderia ter, né? Eu acho que tem uma coisa importante dessa relação que está ligado ao que essa criança vai. É uma relação. Então, qualquer processo de aprendizagem é uma relação. Não é só um né, que joga aquele conhecimento em cima dele. Tem lá no livro do Futuro Ancestral, do Ayrton Krenak, que eu adoro, ele fala muito como os indígenas, né, veem as crianças e elas nunca veem as crianças como um papel em branco. Tanto é que eles dão o nome a partir de um processo que eles esperam a criança nascer, olham para a criança, fazem um ritual para ver quem é aquela criança e aí a criança meio que demonstra quem ela é, né? Claro. Então eu acho que nesse lugar eu prefiro a sensibilidade humana nesse lugar de troca com. Eu quero que meu filho e minha filha e meus netos se tornem humanos em primeiro lugar, podem se apoiar nas melhores tecnologias que tiverem. E aí, nesse lugar, eu acho que a gente precisa aprender a se relacionar com humanos. Eu acho que um adendo ao que eu falei, você completou aqui, acho que é, de fato, voltando ao que eu comentei anteriormente, né? Aquilo que é mais vala comum, aquilo que é mais simples, é assim que tem que ser, talvez a IA vai cobrir muito bem. Eu acho que tem uma questão, principalmente em crianças menores, que tem uma educação que não está ligada só ao que é geografia, o que é matemática, o que é ciências, está ligada a esse comportamento, a essa relação humana, que aí sim um professor ele vai ser sempre, eu acho talvez até insubstituível nesse sentido, né, para dar esse tipo de padrão para essa criança no que diz respeito à humanidade. Agora, pô, ensinar geografia, ensinar tal coisa, talvez seja muito mais fácil com o IA.
Mas, Talvez. de Verdade. novo, né? Deixa aquilo que é simples para tecnologia e deixa aquilo que é mais complexo, mais humano, para quem é humano de Verdade. fato. E lá vem eu trazer polêmica. Lá vem. Eu acho que o conhecimento que você fala, né, a geografia, a matemática. Vamos lá, você quer saber como eu desejo que seja ou como eu acredito que vai ser? Não, você chegou lá no futuro, você Cheguei no tá futuro. vovozinho. Seu Ah, neto tá Seu lá. neto está indo para a escola. Volto Pra pro onde ele vai? Matrix. Lembra que os caras espetavam aqui e o conhecimento ele entrava? Faz o upload do conhecimento. É, mas ele continuou precisando do Morpheus e do Oráculo para Vai muito do Tomar. que foi falado, né, que ela falou. a tutoria. a É tutoria. esse mundo que eu acredito. Eu Uhum. acho que o conhecimento ele vai entrar nas nossas mentes. Eu acredito muito numa Via convergência USB entre máquina e homem. 5.0. Havia Bluetooth. Quero aprender Kung Fu. Pá, aprendi. Agora, vamos pôr na prática? Vamos. Eu vou ter que lutar Kung Fu O com alguém. conhecimento vai via Tem que, airdrop. tem que E eu construir acho que nesse músculo. contexto a gente vai ser muito mais humano do que é hoje. Eu acho que a gente vai valorizar muito mais a Vai estar professora. focado, exato, o focado no professor- humano. Exato, eu acho que é mais sobre isso. É o que eu acredito que Sim. vá. Né? Pode parecer um pouco fora. Agora tem um grande problema que eu enxergo aí, que é o hiato. Porque a gente está sempre enxergando o mundo a partir de uma camada mais privilegiada. Sim. Né? E é aí que eu acho que o Brasil também tem que aproveitar esse momento para que a gente realmente esteja inserido no universo da inteligência artificial, que nos tornemos uma potência de pessoas, de intelectos com a IA, Sim. tá? E que nós não tenhamos essa discrepância entre as nações que estarão tecnologicamente bem posicionadas, porque eu acredito que quem não tiver potencial financeiro para isso vai realmente sofrer algumas consequências bem grandes dúvida. com isso. Vai ter a necessidade de novas soluções, né? Também acho que eu vou meio que nessa linha que vai chegar um momento que a gente vai ter que dividir as disciplinas e disciplinas sociais, convivência, experiências, contextos, elas têm que ser aprendidas, o que hoje a gente chama de soft skill, né? A Uhum. gente vai ter É. que aprender, vai ter tipo escola de soft skill. Não que isso já não exista, isso existe em outros formatos, esportes competitivos, escotismo, etc. Mas eu acho que no futuro eu colocaria lá, talvez, meu neto para ir para um aprendizado de conhecimento e um de comportamento. Gostei. A gente está chegando então ao final aqui do nosso cast. Acho que Pena, tem. hein? Esse papo ia longe, hein? Maravilhoso, né? E ainda num espaço assim bonito, assim como o Oracle Sensacional. Innovation Center, né? Assim, o pessoal está Sensacional. cedendo. Acho que o trabalho, inclusive, que o pessoal está fazendo de comunidade, dá um agradecimento para o Felipe, para toda a equipe da Oracle. Cara, eu acho que abrir as portas para as comunidades, para o pessoal vir conhecer tudo isso daqui, e a gente vai mostrar. Eu acho que para quem trabalha para tecnologia, é uma Disneylandia. Parque de diversão. Nossa, é maravilhoso. A gente tem que continuar vindo. Vamos gravar mais cast, vamos usar aqui para fazer mais palestras, vamos usar para mais encontros. A gente vai ter aí o nosso circuito aberto de inteligência artificial. Sensacional. Então, a ideia de tudo isso realmente é essa experiência. Para a gente finalizar, então, como que o pessoal encontra vocês através da internet, através das redes sociais, através da IA? Posso Vai lá, Ju. começar? Ju? Primeiras, ladies first. Ladies first. Bom, podem me achar no LinkedIn. Meu nome é Juliana Prosérpio. A Ecos vocês acham echos.cc, também estamos nas outras redes. E eu não uso muito outras redes, não. Eu sou do LinkedIn, do trabalho. Se vocês forem no meu Instagram, vai ter foto minha, da minha filha, da minha cachorra e de eu jogando vôlei. É isso que vai ter lá. Então me achem no LinkedIn, que as outras redes são meio Exceto se você jogar vôlei. pessoais. Vôlei é demais. Eu jogo, sou viciada. Mas vocês vão ver isso. Não sei se tem muita graça Muito pra vocês. Bom, meu LinkedIn, Alessandro Jean Xavier. Alessandro Xavier já me encontra. Se colocar Alessandro Xavier no Instagram, vai vir um piloto de kart, não sou eu. Agora no LinkedIn fica mais fácil, Alessandro Jean Xavier.
E é o que eu uso também, né? O Instagram a gente já então, usa um pouco mais hoje, mas também é uma mistura entre o que eu quero dizer com relação às minhas questões profissionais, eu quero dizer com relação às minhas questões políticas, mas tem muita foto com filho, muita foto com viagens e outras coisas mais. O LinkedIn é o melhor caminho para me encontrar realmente. Bom, eu tenho os dois, Rodrigo Righetti, Righetti, no LinkedIn, mas uso bastante o Instagram como ferramenta não só de divulgação do meu trabalho, mas bastante sobre estilo de vida. Mostro bastante meus 3 filhos também, que são a minha maior criação, né, o meu grande legado. E já no Instagram estou como Rodrigo Righetti, underline no final, porque havia um outro Rodrigo Righetti também. Havia. E também quero divulgar o ai.brasil.ai, tá? Que é lá que nós estamos divulgando todos os acontecimentos do AI Brasil. E só mais um pontinho aqui, Kimura. Você estava falando do lugar ser sensacional. Vocês não têm ideia que você está aqui num podcast, você olha para o lado, tem um robô passando. Eu achei sensacional esse carrinho aqui da VEG aqui atrás, ele começou a se mexer. Depois a gente bota uns Falei, meu, eu tô cortes amando esse aqui. lugar. Nossa, não, depois a gente bota uns cortes, tem os cockpits aqui Não, de espetacular. Fórmula 1. Incrível. Eu vi. Aliás, eu fiquei sabendo que a Oracle é patrocinadora da Fórmula 1, né, do Red Bull, de Bull acho Racing, que né? é... como que é o Não, e tem nome? as lojas Verstappen. ali, a área do varejo é bem legal também. Vocês Maravilhoso. viram que Vou você conhecer. compra as coisas. É bem legal. Tem o Compra as War Room coisas aqui e aí você também. vai. Não tem mais o caixa, né? Você vai levantando, aí conecta com. Para você que trabalha com marketing, etc. Você levanta o produto, começa a aparecer a propaganda ligada àquele produto Que legal. atrás de você. É bem legal. Quero ver agora. E Termina detalhe, logo que eu quero ir lá ver. não, detalhe, e ali, ó, só aqui a gente pode chamar de job killer, né? Porque assim, vai ter um monte de profissões aqui que a gente vai olhando aqui, são matadores de profissão. Exato. Até esse próprio estúdio aqui já deixou é umas duas, Só tem já vantagem. acabou já. Eu quero um brinquedo desse Vocês lá em acham casa. que todo mundo tá querendo ser creator, que tá na moda? Por quê? Por quê? A Eu gente acho que tá- Creator vai virar um mar de sangue, cara. Porque a gente Ju, eu tá- Vai acho virar um que mar de todo- tá sangue porque assim- a competição vai ser com IA. Eu vou pôr outra pimenta aí, Mudar cara. já. O volume hoje já se fala de uma estatística que o volume de conteúdo criado Sim, não tem com como os IA já é humanos, né? superior ao conteúdo humano. A gente vai virar ano que vem, de boa, vai ser um colapso, vai ser um mar de sangue. Você acha que já ano que vem, dos Já ano que creators? vem, já ano que vem. Já tá meio que passando, né? Já, não, é que esse ano é o prelúdio. O ano que vem é o ano da consolidação. Eu acho que a gente vai chegar a 80, 90% do conteúdo criado em redes sociais e internet, já no ano que vem vai chegar a 80, 90%. Sim. Mas eu acredito numa coisa, isso vai fazer o conteúdo legítimo ter mais valor. Sim. E aí, Experimenta, eu também. você já deve ter visto. Escreve um post que você escreveu e escreve um post que a IA escreveu. Vê o que tem mais Não, e posso falar, repercussão. só vai sobrar Né? conteúdo de qualidade. Direto faço isso. Conteúdo, só conteúdo de Vai, qualidade. vai Tomara, né? comoditizar o conteúdo, né? Ele vai se tornar. Tomara, porque ultimamente Tomara. tava Não. virando só de má qualidade. Porque a superficialidade vai deixar de existir. Eu acho que, assim, não é que vai deixar de existir, ela ainda existe, mas o que tem profundidade vai passar a ser mais valorizado. Sim. Vai valer muito verdade. mais. Porque, por exemplo, um podcast com conteúdo inteligente, com reflexões, com críticas, ele vai ter muito mais valor do que um castzinho roteirizado. Oi, tudo bem? Não sei o Não, quê. chega. Deixa seu curtida, deixa seu. E isso vai tá tão saturado. Eu não vou dizer que vai deixar de existir, vai estar tão saturado que os creators, aqui. Não, e acho que nisso o futuro, você é o rei da comunidade tokenizada e etc. Mas eu acho que esse é um valor que vai crescer muito. Sim. Eu acho que não tem porque as comunidades já estão se fortalecendo, não só Sim. fortalecendo, mas tá gerando, as pessoas querem estar juntos, né, e Sim. trocar muito conhecimento, mas eu acho que o futuro para isso virar negócio mesmo tem que ser É o grupo tokenizado. humano e tokenizado sistêmico. Isso. Pessoal, o pessoal já tá quase apagando a luz aqui. Eu quero deixar meu agradecimento aqui. Meu nome é Juliano Kimura, sou o anfitrião.
Eu também sou a pessoa por trás aí do circuito aberto de inteligência artificial. A gente passa por várias faculdades, várias instituições. A gente tem como objetivo levar essa mensagem da IA também para chegar na ponta, principalmente, né? E que essa sensibilização ainda é um oceano azul. A gente vai passar por muita sensibilização. A gente vai ter que bater na porta de muita gente, falar: oi. E aí, pessoal, ó, chegou a IA, a gente vai ter que se preparar para essas mudanças. Fica aqui então, meu muito obrigado pela sua audiência e espero ver vocês aí nos próximos episódios aí do nosso podcast CX Insights. Obrigado, galera. Valeu.